Olá, outra vez aqui a um novo episódio do podcast Sem Bata Branca. E desta vez trago uma convidada que também não está com a bata branca e que nos vem aqui falar também um bocadinho da sua visão acerca da medicina, neste caso específico da parte da pediatria, dos nossos pequenos. E vou-te deixar a ti, Ana, que te auto-apresentes aqui para o meu podcast. E Ok. obrigada por teres aceito o convite. Obrigada pelo convite e pelo desafio também. Então, essa questão de quem eu sou é sempre algo muito desafiante, não é? Para nós Sim. definirmos. Então, como é que eu me posso definir? Sou uma curiosa, antes de mais sou médica, não é? Sou uma curiosa e uma eterna aprendiz. E tive a felicidade de ter tido uma doença bem incómoda há cerca mais ou menos de 10 anos, que me fez ser ainda mais curiosa e procurar o paraquê de cada doença. Pronto. E foi isso que me fez depois, sabendo do impacto que esse tipo de visão médica mais integrativa teve na minha cura, fiquei com muita curiosidade de perceber como é que na pediatria também poderia utilizar algo segundo essa visão. Então tornei-me pediatra integrativa, que no fundo é uma pediatria convencional, mas que tenta ter uma visão muito abrangente, no sentido de nunca esquecermos da associação entre o corpo e a mente. Ou seja, integrar, costumo dizer que a parte Tudo. integrativa é integrarmos todas as nossas partes Exato. e também integrar várias ferramentas que não Sim. só, vamos dizer, as convencionais, Sim, não é? sim, sim, as que nós aprendemos na faculdade, porque o mundo está em permanente evolução. E também integrar a família, no tratamento e na E prevenção nesse das processo. doenças. Sim, sim, sim. Pois estavas a falar, do que te aconteceu e tudo mais, não é isso que estavas a dizer, o para quê. Sim. Eu sei que também tens isso, Sim, sim, escrito no sim, teu sim, livro, não é? sim. Aliás, este livro, começa exatamente por essa história que eu nunca tinha, revelado, porque é uma história, pessoal, mas que senti que a história em si estava ao serviço, da minha pediatria e também pode estar ao serviço de muitas outras famílias. A partir desta doença, eu percebi que muito mais do que percebemos o porquê, da doença, que nos leva muitas vezes a ficarmos, reféns de uma E num explicação loop, se muito calhar, racional sim. e que às vezes não é, óbvia ou possível de esclarecer e também, nos transforma muitas vezes em vítimas, da doença. Uhum. Por isso é que o para quê tem um papel muito mais importante na solução, na prevenção, e na cura, pronto. Essa doença fez-me, procurar, hã, outro tipo de sabedoria, uma sabedoria, que é do mundo inteiro, não é? A medicina tradicional chinesa, a ayurveda, mas também aquilo que se tem desenvolvido muito agora na parte ocidental, que é a medicina integrativa, a medicina funcional, não é? E que, realmente olha para cada sintoma, não como um vilão a abater e a anular, mas como um sinal, Não é? amigo, ainda que possa ser incómodo, para percebermos efetivamente o que é que está ali por detrás, qual é a necessidade física, mental ou emocional. Sim, porque nada acontece por acaso, nem aparece Nada, por nada, acaso. há sempre um para quê, e é Uhum. bonito, é muito bonito olhar para cada sintoma como tendo essa finalidade e o que se pode ganhar, percebendo efetivamente equipa, não é, com a família, qual é o para quê, da doença. Sim, e estavas a falar, eu estava mesmo aqui a lembrar e curiosamente nós tiramos o curso no mesmo. Por Não acaso. é? Exato, só por acaso. Como se nós acreditássemos em acasos. E tu dirias que, não só no local onde tiramos o curso, mas o curso de medicina está muito virado para o porquê, não é? E Sim. o tentar ir atrás do sintoma e esse para quê fica um bocadinho Sim, em segundo plano ou não fica, não é? sim, o porquê também é, de certa forma, útil, não é? Porque Claro, nós, quando queremos ter, às vezes, uma resposta mais rápida para controlar o sintoma, obviamente o pelo menos porquê aliviar o desconforto. é essencial, mas é só mesmo uma pequena parte, do iceberg, se nós quisermos pensar Isso. assim, não é? E não é isso que vai ter, efeito a longo prazo em E um termos de impacto maior. tratamento, exatamente, e de prevenção. O para quê é a parte mais divertida da nossa consulta, é algo que envolve inevitavelmente as famílias, porque as famílias têm um papel muito ativo e têm conhecimento e têm intuição que o médico obviamente não pode ter, Sim, não é? costumo dizer que os pais é que são os especialistas da criança. É verdade. Quando faço mesmo a parte do sono e Nós tudo só mais. observamos, só E só estamos a facilitamos. ver isso, estamos a ver, e portanto eles é que vão saber o que Sim, é que sim, sim, faz sim, sentido para a família, não é? sim, Para eles. exatamente. A pediatria integrativa vai muito nesse sentido, realmente de permitir, se é que nós pudéssemos permitir algo, mas de reforçar, hum, o papel importante que a família tem,
para realmente traçarmos um plano terapêutico, para Uhum. discutirmos, para vermos realmente qual é a melhor forma. E também a pediatria integrativa foca-se muito em empoderar a família, ou seja, o médico deixa de ser O imprescindível, ator principal, sim, não é? imprescindível para curar a criança, mas os pais têm um papel muito mais ativo e tendo esse tipo de conhecimentos, aprendendo a autoconhecer-se também e autodesenvolver-se, vê-se uma diferença incrível em termos de de eficácia no tratamento e na prevenção das doenças. Sim, É é é muito quase como engraçado. quase como um resgatar daquela intuição ou daquele instinto que sempre teve ali, não é? Só que, Sim, pelo menos era essa a sensação que eu também tive como mãe e depois a trabalhar também com famílias, é que com tudo o que a sociedade nos incute e o que vamos vendo e tudo mais, parece que nos afastamos sim, dessa intuição, desse instinto, essa começamos a sabedoria. fazer o overthinking, a pensar demasiado e E por estraga vezes tudo. e depois uma coisa tão simples que é se calhar regressar ao básico, Sim, fica difícil até por causa do dia a dia, de uma pessoa andar em modo automático, fica por certo. vezes. E aí vem o teu papel, não é? Super importante, quase chamar as pessoas à terra e dizer: Sim, sim. olhem para o vosso filho, não é? E outra coisa muito engraçada que também acontece nas consultas com essa visão é que os próprios pais começam a entender alguns sintomas deles e alguns sintomas que tiveram na infância. Portanto, Uhum. acabamos por conseguir não só impactar a saúde da criança, como também a saúde Sim, da vais à família, não é? criança interior, não E é? por isso muitas vezes te recomendo depois as famílias a ti, porque percebo que é preciso dar Está tudo continuidade, não interligado. é? E é engraçado perceber a reação dos pais quando entendem que efetivamente tudo está relacionado e como ao serviço de um sintoma de uma criança, não é? Que é o que os traz ali à consulta, eles podem fazer tanto pela saúde deles Sim, que e nem que têm que olhar imaginavam. para eles próprios, não é? Ir ao Sim, interior sim, deles e desconstruir. Sim, sim, sem sim, culpa sim, sim. nenhuma, não é? Mas perceber que têm um poder incrível na saúde dos filhos e na própria saúde também. Sim, por acaso é engraçado dizer isso sem culpa, o que eu muitas vezes faço também em consulta quando estou a fazer as perguntas, não é? E pergunto do parto, do próprio parto da pessoa, mas também do parto. Pronto, aqui em princípio vamos subentender que já têm filhos, né? Certo. Mas dos partos já tiveram. E, e especialmente quando é sobre a gravidez e o parto dos filhos, não é? Dos próprios filhos, eu digo sempre, atenção, isto aqui, quando faço algum apontamento, já viu que não é? Isto aqui foi uma coisa bastante impactante e depois é mesmo para dizer, mas não é para estar com o chicote ou com a chibata, assim, não é isso, é só ganhar essa consciência e perceber, realmente, e agora o que é que vamos fazer daqui para a frente e com isso, não é? Que acho que Sim, também acabas por ter sim. um... Ganhar a consciência é mesmo um ponto-chave, não é? Porque enquanto nós não ganhamos consciência, e podemos falar não só de sintomas, podemos falar do dia a dia, não é? De comportamentos que nós temos, Sim, sim, sim. conseguimos perceber não só o para quê, como conseguimos perceber caminhos que não nos tínhamos lembrado de percorrer e de testar para realmente termos uma saúde melhor. Por exemplo, se a gente não ganhar consciência que estamos a repetir um padrão que nos leva, por exemplo, a termos obesidade na Sim, é família, não vamos perceber que efetivamente a história familiar não é tão preponderante como a nossa mudança de hábitos. Enquanto não houver consciência, eu como porque eu gostava muito, por exemplo, daquele avô que comia imenso. ou que dava, aos Sim, doces, não é? Também. sim, essa questão emocional, ou que até morreu e era quase para a pessoa honrar aquela, Sim, aquela sim. pessoa. Portanto, é muito interessante procurarmos efetivamente trazer na consulta a consciência que o sintoma, que Está a por falar, acaso o sintoma está exatamente a falar, está, não é? apareceu, está a permitir, nos está a oferecer, não é? Sim, e eu acho que muitas vezes aqui estás a falar até do sintoma, não é? Eu acho que o sintoma fala e quando é doença é o corpo a gritar, não é? Assim a Isso. dizer, olha, Sim, e a gritar no sentido de carinho, não é? De pedir ajuda. sim, 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 eu Sim, acredito mais nisso do que aquela visão de o que é que eu fiz para merecer isto, não é? sim, isso Também não faz muito sentido e acho que acaba por não ajudar de todo. ninguém, nem o processo, e isso que estavas a falar até da questão de perceber que alguns sintomas e tudo mais podem ser padrões familiares. O que eu noto, não sei se também concordas com isso, é que muitas vezes são as crianças, esta geração, que nos vêm mostrar mesmo isto e às vezes gritar, não é? Sim, Literalmente gritar. sim, sim, é sim, é o que é, mas a vida realmente é muito sábia. Eu costumo dizer que às vezes só de uma forma especial é que nós tomamos consciência de determinadas coisas, não é? E para os pais, obviamente, ter um sintoma de uma doença é muito mais apelativo, dá muito mais vontade de olhar para aquilo do que se for uma coisa deles próprios, não é? Sim, sem Deixam-se para dúvida. Sim, segundo sim, sim. ou terceiro plano. Portanto, Especialmente nos primeiros, eu diria primeiros meses, ou o primeiro
ano e meio, 2 anos sim. de uma criança é Portanto, muito acaba por difícil ser um de. convite mais eficaz, digamos assim, para a pessoa, parar, respirar e O que é que se olhar para passa aquilo aqui, não é? exatamente, E quando se o próprio, está habituado ou admite que aquilo é mesmo para ser assim, portanto não tem a mesma motivação sim, para até para lidar, investir, não é? Para marcar consultas e certo? fazer tudo, acaba por ser a força motriz ser aquele bebé Sim, ou aquela criança, não é? Depois desconstruir isso, às vezes pode ser, é um bocadinho aquilo que estávamos a falar da culpa, porque às vezes sim, o tentar desconstruir faz com que se possa levantar a sim, culpa e não é de toda essa sim. a É intenção, não quase impossível nós não ficarmos com culpa, não é? Certo, verdade. é quase impossível e por um lado eu também acho que pode ser de certa forma útil ter alguma pontinha de culpa, porque também nos Para nos faz fazer querer mover, mudar. É um bocado como as emoções, não é? Não há emoções boas ou emoções, mas menos más, não é? Aqui eu acho que a culpa também pode ser saudável até um determinado ponto e durante um determinado tempo, mas sim, há uma tendência para nós nos culparmos, enquanto estamos a sentirmos-nos, culpados, não vamos estar livres sim, porque para estás no papel de olhar vítima para também, até pode sim, parecer assim contrassenso, mas a verdade é que uma pessoa sentindo-se culpada, sim, está num papel de sim. vítima. A culpa é um bocado de birra, não é? Sim, Como se sim, fosse uma sim. criança, assim, porque é que isto E está a podemos acontecer? ficar estagnados em vez de Ficamos. agir, não é? Mais, fica estagnado e há uma tendência, para, do ponto de vista do sistema imunológico, também não é isso também não ser favorável, porque isso lança muita inflamação, não é? Depois surgem as doenças autoimunes e outro tipo de doenças que têm a ver com essa culpa, ou seja, a culpa nunca tem só um impacto Sim, mais mental ou mais emocional, também um impacto físico, não sim, é? pegando até Que só vai complicar tudo. é verdade, sim. Depois é mais difícil de desembrulhar, não é, as camadas e perceber onde é que começou, o quê. Mas agora até estavas a falar disso, não é? E estamos aqui a pegar na culpa, mas basicamente qualquer emoção que fique demasiado tempo no corpo Sim, também vai causar impacto, não é? doença, Isso sim. cada vez há mais estudos sobre isso e, eh, e mesmo se calhar emoções que até consideramos boas, pode acontecer o mesmo, porque Sim, sim, sim. nós somos o espectro de emoções, não é? E somos mutáveis, não é? Então não é suposto estarmos sempre. Sim, 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 agarrados. Isso, lá Ficamos no está. passado, não é? Quando a Exatamente, não é? emoção fica muito, intensa, no tempo, então nós não estamos no momento presente. É Sim, engraçado que ainda no outro dia dizia o doutor Gabor Maté que estava convencido que a causa das doenças é nós não estarmos no presente. É muito engraçado faz todo essa sentido. E perspectiva, é não é? giro trazer o mindfulness, porque o mindfulness, não é? A atenção plena é o Sim, estar no sim, presente, sim, não é? Já agora nós as duas também somos facilitadores de parentalidade consciente, não é? E fala-se muito do mindfulness na parentalidade consciente. E eu diria que na vida, e a verdade é que de certeza que também te acontece isso no dia a dia e às vezes com o trabalho e com coisas para fazer em casa e tudo mais, nós desfocamos do é muito presente, fácil. é muito fácil. Sim, sim, E sim. então E portanto está isso tudo certo, desfocarmos, só que temos de ter consciência que nos desfocamos e sabemos como voltar, é não é? voltar a ligar o GPS, não é? Sim, E perceber onde é que eu estou agora isso. e estar. E agora que falas nisso, por acaso é curioso, porque eu acho que as crianças são, assim, mesmo, vou dizer, hum, Perfeitas sim, nessa perfeitas em nos trazer ao momento certo. presente. E elas sabem estar no momento presente, é Não, verdade. ou seja, especialmente quando estão a gritar ou acontece alguma coisa, eles estão a dizer, ok, Volta à não é terra. para pensar o que é que vais fazer para o jantar ou o que é que vais Sim, fazer amanhã, vamos não, aproveitar o aqui. agora, certo. Sim, sim, e de certeza que tu, Sim, até vendo famílias, consulta também reparas vê-se nisso, muito não é? isso, sim. Se calhar quando os pais estão mais a viajar, entre aspas, até desviar-se do assunto, a criança começa a demonstrar que, espera lá, É não é verdade. isso, não Sim, é? sim. Nós, temos essa competência desde cedo, não é? Depois é que vamos, desaprendendo ou pondo em segundo lugar, mas de facto são mesmo mestres, para nos lembrarmos que tudo está no momento presente, não é? Mesmo que exista, algo amanhã que nos possa causar alguma dúvida, alguma angústia, Não dá para controlar. exatamente. Aliás, quanto mais tentamos controlar, muitas vezes pior as coisas ficam, não é? E é muito bonito ver isso das crianças, naturalmente, não é? Este é um instinto humano, Sim, se sim, quisermos sim, sim. chamar assim, lembrar-nos várias vezes, de que realmente isso é essencial. E se calhar às vezes quando fazem as tais birras como referiste há pouco, se calhar a origem da birra tem a ver com a falta de conexão, não é? Sim, sim, Dos muitas pais das vezes, e é engraçado estares a falar, não é, estavas a falar disso de estarmos a pensar no no amanhã. futuro, o que se fala muito e dá para perceber o porquê, não é, é que, por exemplo, a ansiedade é estar a viver no futuro. Quando se está muito no passado, acaba por ser a depressão, não é? E isso impacta realmente a vida. E já agora até aproveito para deixar aqui uma frase que eu li e me fez muito sentido, isto por causa de pensar
no futuro, ou essa ansiedade, às vezes não sabemos o que é que vai acontecer, e que às vezes traz esse medo também, não é só a ansiedade, também é o medo, que é, vou ver se digo mais ou menos bem, mas é que é o medo e a fé são ambos acreditar em algo que não existe. E Certo, nós podemos optar é uma em escolha, qual, sim. exatamente, em qual é que queremos usar. E achei essa frase, ou seja, quando nos dermos a pensar, ai, amanhã ou daqui a um mês ou não sei o quê, podemos nos Sim, lembrar disso e dizer assim, sim, olha, mas vou optar por aqui. sim. Também não posso controlar e não. Mesmo que a gente não acredite muito, não é? Na verdade é Isso, uma escolha e a escolha de nos manter no presente, não é? Não irmos lá para o tal futuro ou para o passado e permite-nos perceber realmente qual é o melhor caminho então para lidar com esse desafio, porque se nós não estivermos no presente não, não vamos conseguir ver nada. O caminho sim, até sim. pode estar à frente, mas efetivamente não Não, e conseguimos ver. acabas, e também te desconectas de ti próprio, do teu Certo. corpo, e até podem passar despercebidos certas, certos sinais que já iam indicar que vinha um sintoma e que depois vinha uma doença, não é? Muitas vezes Sim, sim. há um caminho antes de uma Sim, doença, não é? sim, sim, sim. E isso até do ponto de vista físico gera o stress, não é? O cortisol, aquelas cascatas de moléculas inflamatórias, portanto, de facto isto não é só a parte mental, o corpo também gosta de estar presente, senão entra quase em autoagressão, não é? Sim, Porque daí não, também as não é? doenças autoimunes. E deprime o sistema imune, as emoções tornam-se muito mais desreguladas, muito mais Intensas. intensas, não é? E depois tanto pode somatizar pelas dores de cabeça, como pode somatizar pelas dores de garganta, não é? Pelas amigdalites, pelas Sim. otites e ter esse tipo de visão, de consciência e de sensibilidade, não é? Porque também é preciso ter a sensibilidade. Muda muito, muda de facto muito a forma como conseguimos efetivamente ajudar as famílias e elas conseguem se autoajudar. Sim, eu acho que talvez seja nessa primeira abordagem, é quase relembrar disso, e as pessoas integrando isso dentro delas, depois no dia a dia também vão Sim, conseguir perceber, até dizer assim: olha, eu realmente estava ali, estava a comer, nem estava presente, né? Porque às vezes estamos também em coisas simples como comer e estar até mesmo com os filhos e tudo mais, muitas vezes não se está lá, não é? E já se fala mesmo muito também na questão, por exemplo, na neurociência e do trauma e tudo mais, que às vezes não é a presença física, não é, que que mais vai conta. dizer, e as crianças têm uma habilidade de absorver, não é? São tipo esponjas de perceber o que é que está a passar daquele lado. Se as Sabem pessoas quando nós estão nos está. presentes, tu podes estar ao lado, mas percebem Sim, efetivamente se a sim, presença é plena ou não é? Se é de sim, sim. coração ou não, se Sim, sim, muito mais a que nós, eles divagar. são detetives de tudo, e por isso é que, e lá está, mais uma vez, não é para uma pessoa ficar culpada, sentir-se culpada ou Todo. pensar no julgamento, nem nada, é aquela questão de dizer assim: "Ah, espera lá, realmente, o Sim, que é que está aqui a acontecer?", por isso é não que é? está tudo interligado, não é? Tudo aquilo que está a acontecer no ambiente, da família, não é? Seja no jantar, o comportamento da criança quando está a comer, tem tudo a ver com a presença, a ligação que está ali a Sim, acontecer, ou sim, até que possa ter acontecido, por exemplo, em contexto da escola, não é? Mas que ali seja um momento que é que, mais que é seguro e exatamente oportuno, assim, ai agora, e às vezes o portar-se mal nessa altura, não é? Entre aspas, é só a criança efetivamente mostrar o quão desconfortável ficou por algo que não viu as necessidades deles, não é? E se os pais não estiverem com com esse alerta, não é? Com essa uhum. sensibilidade, vão se calhar interpretar que aquela birra é só porque, mais uma vez, a criança não está a comer os brócolos ou não está, e acham que é sempre uma coisa muito pessoal, não Sim, é? eu às vezes o que eu costumo, desconstruir quando estou com pessoas que já são pais e mães, não é? É dizer assim: "Olha", dizer assim: "Não, o mundo não gira à sua volta, a criança não está a fazer de propósito para De irritar, todo, por mais que pareça, mas isso tem de a ver todo. com a nossa criança aqui Nem dentro". manipula, nem nada disso. Não, é assim, obviamente que chegando, Sim, vamos vamos dizer nada assim, e mais nada. para a frente, Sim, exatamente, muitas das vezes nem é essa cena consciente de manipular, tem a ver com o gatilho específico que a criança conseguiu encontrar dentro da nossa própria criança interior, é não é? Porque certo. muitas das vezes está a espelhar isso, e Se não todas as vezes, não é? não queria ser tão verdade. É, e está tudo certo, Sim, sim, não é? e com isto não é dizer assim: "Ai, que", quer dizer, mas eu sei, os meus pais, educaram-me bem, não é isso, há sempre, pequenos pormenores, e a verdade é que, E não tem a eu ver com os pais, tem a ver com a nossa interpretação daquilo que aconteceu isso, como filhos. E exatamente, é uma porque coisa que é que não é igual a mãos, porque nós não somos sim, todos iguais, não é? Eu também costumo dar essa analogia não é, falámos do trauma,
que um evento que acontecesse, por exemplo, a nós as duas aqui, não ia ter o mesmo impacto. Também podia ser um trauma, E tipo, para mim podia não. ser só. Uma E coisa seguias sem com. graça e está certo na mesma. Exatamente. E a mesma coisa acontece com os pais, além de que acaba por acontecer de nós não sermos os mesmos pais. Sim, Não somos exatamente os mesmos. Quando vem outro filho, já há toda uma outra transmutação e acaba por não ser sim. exatamente igual, não é? E o trauma acaba por ser quase inevitável, na verdade, não é? Ao longo da Sim, vida da família, por muita consciência que se tenha, por muita atenção que se tenha, acaba por ser inevitável. E eu até acho que pode ser mesmo útil, porque quando nós sofremos trauma, provavelmente ficamos mais empáticos e mais compassivos em relação a determinadas coisas. Isso também nos sim. permite muitas vezes, até a título profissional, desenvolver uma competência. Conseguires contar uma história e Isso, ajudar portanto, outras não, pessoas a contar a não tua estou a história. incitar o trauma, não é Não. nada disso. Ok, Mas para não fazermos o overthinking de sim, estou a traumatizar. por muito que eu me esforce, vou traumatizar alguém É na isso, minha vida, não é? E vou-me traumatizar a mim também. certo? E isso também pode ter o seu para quê, não é? De Sim. útil, de aprendizagem, de evolução, de vulnerabilidade, também de autenticidade, não é? Não, Que é isso, esse nós não somos perfeitos e está tudo bem. E eu costumo dizer isso, que é, acho que um dos objetivos que nós temos é traumatizar cada vez menos, não é? Porque isso é impossível. Eu às vezes costumo a brincar, a dizer assim, é para depois os meus filhos precisarem de menos menos. terapia, a Sim, evolução, não é? Uma geração ter sim, precisado mais, a outra, ou precisava e não foi, não estou a dizer que tenha ido, não é? Então, é ser essa a evolução, mas é como tu sim. dizes, há coisas que não dá para controlar, porque nós temos também as nossas próprias coisas, os nossos gatilhos, e há coisas que não vamos conseguir controlar naquele E está momento e tudo já bem, foi. Podemos reparar, e acho que isso também é uma coisa bastante importante e certo. bonita, não é? Pedir desculpa, de perceber que não queríamos ter gritado, que tenha acontecido naquele momento, vamos sempre a tempo, não é? De Sim, reparar. sim, sim, sim. A imperfeição não é propriamente um problema, não é? Aliás, diz-se muitas vezes que as crianças preferem pais imperfeitos do que pais perfeitos. Portanto, aí também em relação ao trauma, não é? Ou em relação, podemos não falar do trauma, por uma coisa assim tão importante, não é? Mas algo que não, conflito, assim, olha, hoje se fosse fazer hoje já não fazia da mesma maneira, está tudo certo, e não tem mal, porque naquele momento realmente foi o melhor possível, não é? Sim, e a vida é uma evolução, não é? Também não. Há várias variantes e fatores que nós não conseguimos controlar no momento em Nem que está a temos que acontecer, não é? controlar, não precisamos ter a ousadia ou a imaginação de que efetivamente vamos conseguir controlar, até porque às vezes quando conseguimos controlar tantas coisas na nossa vida, depois percebemos, epá, afinal, ainda bem que aquilo não deu certo, aquilo que eu estava a tentar controlar, não é? Ainda deu mais certo desta forma. Controlar tem muito a ver com as nossas expectativas, às vezes até pode ter a ver um bocado com o nosso ego, de nos sentirmos mais competentes ou mais fortes, ou está a valer a pena esta aprendizagem, este autoconhecimento todo. De facto, o controlo, provavelmente é muito menos necessário do que aquilo que nós Achamos, não é? imaginamos. Isso traz leveza à vida e traz saúde também, não é? E Sim. traz o exemplo às crianças para que eles não procurem ser perfeitos. Senão vem a parte de perfeccionismo, que também é um traço bastante Sim, tramado sim. Certo, certo, de certo. lidar, não é? Sim, 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 sim. Porque depois vai parecer que nada está bem e tu Certo. podes nem ir para a vida, não é? Podes não ir fazer as coisas porque estás com esse Sim, sim, sim. receio de Sim, como não sai perfeito, não sim, o fazes, sim. não é? E É a verdade, mais vale feito que perfeito, não é? sim, e a perfeição, de facto, acho que todos nós já passamos por, situações desse género. Não traz Pois necessariamente já, felicidade. Não traz. não. Não Eu traz. até acho que traz mais angústia do que. Isso. Portanto, Estou a falar de, pronto, de nível pessoal, é mas verdade, é é aquela verdade. angústia de. E depois demora mais tempo, não é? Porque depois estás ali e esta coisa. Sim, sim, Pronto, agora sim. aqui a título pessoal, quando é, por exemplo, apresentações PowerPoints ou não sei o quê, às vezes E aquilo está irrita-me. certo, mas sim, mas está certo também teres uma costelinha perfeita, vá, Isso, de também perfeição, que dá é jeito. para dares o teu melhor Para efetivamente. aprimorar e aperfeiçoar. Exatamente, sim. Depois Mas também depois perceber quando é que chega, que é, ok, não é para ser assim, está tudo bem. Ai, até pode falhar a luz e não vais ter apresentação nenhuma foi para não, a sim, PowerPoint. A mim sim. já me aconteceu isso e foi a melhor até apresentação que eu fiz Mas é isso, nós até é que nos hoje. prendemos muito. Lá está, mais uma vez, o controle. Isso é alguma É, coisa para controlar. é. Mas é só aquela coisa de. E vir ao momento presente, que normalmente é isso, é estar no momento presente e dizer assim, isto vale mesmo a pena? Se calhar não, Sim, ou se passa à calhar já frente. está mais espetacular do que eu admito, não é? Exatamente, ou aí as pessoas não, ou não vão sequer reparar neste que eu acho que não está alinhado. É verdade. Que conselhos é que tu darias assim para as pessoas estarem se calhar mais atentos a esta questão do ambiente familiar e da saúde familiar? Pronto, e se calhar dirigido mais às crianças,
para trazer essa consciência? Sabes que eu gosto cada vez menos de dar conselhos. Porquê? Porque os conselhos têm a ver com, aquilo que eu acho que é certo, não é? Ou aquilo que a ciência, que os estudos nos mostram que está certo. Poderá ser certo. E tenho visto que, quando nós informamos as famílias, as incluímos no processo, poucos conselhos eu preciso de dar, se calhar só mais afinações. Ou Já foi mui validações, não é? Às vezes. Exatamente, porque não há, conselho melhor do que o conselho que o coração do pai ou da mãe dá, não é? Porque são eles que vivem efetivamente em casa, conhecem os filhos, o comportamento, as verdadeiras necessidades, sem esquecer as dos próprios. Portanto, eu dou cada vez menos conselhos, mas indo um bocadinho aos conselhos, que imagino que seja, que possa ser, útil, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a paz, que nós podemos, desenvolver em nós próprios, não é? Uhum. De nos sentirmos, bem exatamente como somos, na nossa Dentro de nós. autenticidade, sim. Sem querer ser melhor que a mãe que postou o bebé, por exemplo, a começar As com a comparações, não é? alimentação e teve um vídeo incrível. Ouvir muito o coração, eu sinto que é isso que tem feito mais falta. Até porque nem todos os bebés Ah, e crianças são iguais e as famílias Exatamente. também não são Sim, iguais. sim, Por então isso é que não dá para ser um conselho certo. mesmo gêmeos, eu costumo dizer, mesmo nos gêmeos as coisas não funcionam da Certo. mesma maneira. Eu acho que, autoconhecerem-se, estarem bem com Uhum. eles próprios, mesmo com as dúvidas, a perceber assim: "Olha, eu errei, eu hoje não faria isso", para mim é essencial. Ouvir o Porque é coração. consciência, não é? Trazer à Sim, sim, consciência. ouvir o coração, que dizem que é o local de eleição da consciência, para mim é incrível. Eu costumo dizer que não há manual nenhum de medicina ou de pediatria que bata o coração, de uma mãe ou de um pai, não é? Essa sabedoria que nem sabemos ainda explicar propriamente, como ela é tão, forte, não é? Insubstituível. E que já há também estudos que se diz que guarda mesmo memória, ou seja, que existem Certo? mesmo células também Sim, sim, sim. parecidas com as do cérebro, não é? Os neurónios, que também guardam memórias no coração. Que acaba por ser também um dos cérebros Se que não o maior temos. cérebro, não é? Sim, claro que Sim. também se fala de intestino, também podemos ter outra conversa acerca disso, não é? Mas em O relação coração, assim, à fonte do conhecimento, da sabedoria, do alinhamento, não é? sim, sim, sim. Eu lembro-me de ouvir, durante a faculdade, uma professora de pediatria dizia: "Uma mãe tem sempre razão", e confesso que, muitas vezes durante a especialidade achava que não. Até um caso, muito crítico me ter acontecido, que foi uma mãe que me apareceu na urgência de madrugada, estava eu exausta, porque não é fácil trabalhar, Certo. de madrugada, não E é? ver crianças doentes, não é? Com E famílias. e o exame realmente apontava para uma infecção urinária, até porque tinha feito o exame de urina e apontava nesse sentido, mas eu lembrava-me, veio-me assim a voz do professor: "As mães têm sempre razão", e assim, esta mãe, certamente não viria cá, se não houvesse algo que a preocupasse especificamente a esta hora, pronto. Sentei-me um bocadinho e decidi validar aquela preocupação daquela mãe e não mandei logo embora a criança. E efetivamente a criança, passado uma hora, entrou num choque séptico, é uma Ai, até situação me arrepiei agora. não é, de fatalidade quase, não é? Pronto, e então aí foi assim, se calhar o sinal mais Wake up forte call, também quase. que eu tive, que eu já considerava muito os receios das mães, as dúvidas das mães. Eu quando digo mães também digo pais, não é? Porque os pais têm um coração Sim. tão sábio como o das mães. Mas efetivamente impactou-me muitíssimo essa jornada, e acho que não me vou esquecer, não é? Então essa sabedoria interna para mim é muito importante. E há outra coisa que eu acho que também está a faltar um pouco à sociedade, atualmente, e que acho que muitas pessoas já têm percebido isso, que é o contacto com a natureza. O Sem apanhar o dúvida. sol, com ou sem protetor solar, agora não vamos falar sobre isso. Também pode ficar para outro episódio. Outro episódio, apanhar o sol verdadeiro, mesmo que façam vitamina D, mesmo que a vitamina D seja excelente, na É verdade o diferente. sol é muito mais do que vitamina D. O contacto com o sujo da natureza, com a terra, com a areia, com a relva, com as folhas a cair, o contacto com os animais, Uhum. o contacto com a chuva mesmo, estar a sujar-se, nas poças de lama ou simplesmente apanhar um belo banho de chuva, É estão bom a sentir fazer assim sim, sim. O contacto com os alimentos reais, os alimentos que vêm realmente da natureza, não aqueles alimentos que já vêm todos empacotados. preparadinhos para só meter no forno. Quem nunca, não é? Claro, eu acho que Ocasionalmente. há espaço para tudo, aqui tem a ver com o equilíbrio, não é? Exatamente, não é para ser perfeito, não é? Sim, Mas sim. acho que falta
voltar a valorizar novamente essas coisas antigas, não é? Sim, que às vezes cai-se naquele, eu vou dizer erro, não é bem erro que eu quero dizer, mas quase crença de que não temos tempo. Mas depois Certo. até se tem tempo para estar com o telemóvel, e contra mim falo, atenção, não é? Obviamente. Ou tem-se tempo para outras coisas e às vezes tem a ver com prioridades e Sim, até de se conseguir e pode ser coisas encaixar. simples, não é? Sim, Coisas não precisa ser simples. nada O de. objetivo não é ser simples e não é ser complexo e trabalhoso. E também pensar que muitas vezes quando não temos esse cuidado, vamos acabar por ter que gastar mais tempo a Mais à tratar frente. de nós, não é? E demora muito mais, que eu também já passei por aí, portanto, é sempre prevenir, melhor prevenir. O que mais é que eu te posso dizer? Também acho que falta muito priorizar o sono, a qualidade de sono. Isso é uma área que tu trabalhas e Concordo, tens sim. certamente Porque as pessoas essa esquecem-se consciência, não é? esquecem-se que o sono impacta mesmo muito a Sim, saúde, sim, numa sim. alimentação e E como. mesmo nos bebés, às vezes parece que os bebés, não demonstram sinais de sono, é uma coisa que nós ouvimos com muita frequência, não é? E porque se calhar, têm pouco tempo para estar, por exemplo, com os pais e portanto as crianças acabam por Sim. aguentar, Há não é? vários fatores, até posso aqui assim só dizer, por Sim, exemplo, sim, basta, podem existir mesmo bebés que não demonstrem sinais sinais de de sono, sono, mas diria que é assim mais uma percentagem mais pequena, certo. em que se tem que estar mais atento ao relógio, Sim, porque senão eles quando forem para muito ajudar, demasiado exálticos, não é, a parte do cortisol, etc, ou parece que não quer descarga, dormir e afinal ele já deveria ter ido dormir. Também pode acontecer disto que viemos aqui a falar, que é, nós não estarmos no momento presente, então estamos meio que desconectados com essa simbiose que existe com as necessidades do bebê. certo. Pronto, mais uma vez, não é com o chicote e com a chibata, não, isto é só tentar perceber que pode também existir isso aí e que quando se calhar são chamados à terra é perceber, não, ok, agora estou. E atenção que os primeiros dias, ou seja, mais de primeira viagem, é complicado, é que é para conhecer e pode ser difícil de É entrar aí. difícil, o normal é ser difícil também E aquilo para que tu disseste definir e que é bastante importante é, primeiro, conhecermos a nós próprios, tipo, ter o autoconhecimento, curar-nos por dentro, porque depois vai ser mais fácil. fácil e fluido de conseguir fazer isso. Mas, assim, um filho vem sempre dar chapadas e para nós irmos, Fofinhas, sim, mas sim. chapadas, mais ou menos, para nos também fazer mexer e tratar disso. Mas, e sim, o sono pode ser uma delas que nos vem dizer assim: olha, uma coisa aqui não está Até às correto. vezes está relacionado com o sono dos próprios pais, não é? Sim, e outra coisa que agora até me estava a lembrar, que até eu acho que é mais desafiante, que é, por vezes, pode parecer que a criança, por exemplo, as crianças que existem, bebés e crianças que se queixam menos, Certo, porque existe, não é? E, por exemplo, não dão esses sinais de sono. E se os pais não tiverem a perceber que está com menos horas de sono, ou seja, vai havendo aí, ok, tá bom, pode ir dormir mais tarde, pode não sei o quê, começa a ter comportamentos durante o dia que parecem desajustados e que por e vezes começam a mais ficar doentes também. birras, Sim, doente, às vezes indo para idades mais maiores, não é? Ter a parte da performance escolar isso, pior e às vezes não se vai ao sono, certo. porque adormece e dorme, mas está em exaustão, tem o cortisol, pronto, várias. Por isso, Sim, obrigada por teres pegado no tema de sono, porque acho que é é uma muito coisa. importante e Eu precisa adoro realmente dormir. ser, também eu, ser, devidamente Sim. valorizado e olhado e E ajudar desconstruir sem também um aqueles bocado. protocolos de como é que se deve pôr a criança a dormir, sem aquelas coisas Não, rígidas, não é, das janelas de sono, não. onde aquela porque não faz É sentido. como eu digo, as janelas de sono só faz sentido, por exemplo, para quem trabalha, mesmo os profissionais que trabalham com sono, perceber se está muito Sim, desajustado, mas cada criança é uma é criança. para os Nós não somos todos percentis, iguais. é ter uma Isso, ideia, é só para ter uma para não haver ideia. um desvio enorme. Não é? A verdade é que cada criança é uma criança, cada família é uma família, e depois é mesmo, cada filho é um filho, depois há E uns que. pode variar ao longo Sim, da um pode vida. precisar dormir mais, o outro até nem tanto, depois há ali uma discrepância, não é? Mas que o outro era assim, por acaso até escrevi um post sobre isso, não é? Quando tive o meu segundo filho, foi tipo, nós já passamos por isto, não é? E realmente o início, e tal. Depois que ali aos Isso é 9, 10 diferente. meses que eu tive que procurar ajuda, porque já não estava a conseguir, pronto, Certo, estava a ser diferente. E certo, claro, ele certo. estava-me a mostrar coisas, Sim, não sim, é? sim, sim. Pronto, mas é É uma parte super da importante. saúde super Sim, sim, importante. sim. Outra coisa que eu vejo que é muito importante e que, infelizmente não é uma realidade, é falta de movimento, não é? Quando eu digo falta de movimento não é só: "Ai, tenho que inscrever o meu Em filho no 20 atividades, não karaté", é? não, não é isso, é o movimento livre, não é? Um movimento que pode acontecer até numa escola, de preferência no exterior, não há nada que se compare, não é? Mas as crianças precisam de movimento e houve alguém que me disse que
mesmo contacto com a natureza, que era preciso 2 horas por dia. Portanto, nós se calhar se fôssemos ver Uhum, criança a criança, quanto tempo efetivamente é que ela tem possibilidade de movimento livre, ficávamos um pouco assustados. E o movimento é bom, por exemplo, também para libertar e para conhecer as emoções, não é? uhum. É bom para reforçar o sistema imune, é A bom própria seção, né, para para perceberes o teu próprio isso, corpo. mesmo para a aprendizagem, não é? Através do movimento a criança consegue aprender a integrar conhecimentos. Eu costumo, sugerir, eu ia dizer recomendar, mas eu não gosto lá está de Certo. recomendar, porque às vezes não é possível, os pais não conseguem fazer mais, não é? De ir até um parque, porque quantas crianças, são chamadas de hiperativas ou com problemas de crescimento, simplesmente têm essa prisão de Se não estão falta com de essa movimento. necessidade, Sim, suprida, não é? então acho que também não é devidamente valorizada, E essa questão do movimento e um movimento livre, um movimento sem expectativas. Deixa a criança saltar o muro, deixa a criança, ou subir um escorrega pelo isso, lado exatamente, pelo lado que não era suposto suposto, aos nossos olhos de adultos, não é? que é muito mais Hum, desafiante e mais divertido, não é? isso. E isso está provado que, em termos neurológicos, tem um impacto, muito grande e eu acho que não há a devida, Sim, e também valorização. impacta ao sono, porque assim, Muitíssimo. vai depender, lá está, nem todas as crianças têm a mesma necessidade de movimento e tudo mais, mas se, vamos supor, uma criança está numa sala que são 20, não há assim muito espaço, não foram lá fora porque está a chover, pois também é essa crença, não é? Para não ficarem doentes, mas então Isso. ficam lá dentro e ficam todos doentes na mesma, não Exato, é? porque Porque estão num espaço não ainda por cima ventila. e lá está, e o sistema imunitário também não está reforçado, e como depois chega a casa, o que é que acontece? Quer é se mexer e tudo mais, e depois há também essa crença que é: "Não se pode fazer", pode existir essa crença, não é? Tem que ser começar a acalmar para a Certo. noite, dormir, só que A também criança não é só precisa, assim. e a criança precisa, coitada, não se movimentou durante o dia, É vai isso, aproveitar em precisa. casa Ou para seja, se é movimentar. isso, que é para encher os potezinhos das necessidades que tem, não é? Cada Certo. criança tem um pote maior, de mais pequeno vai ser diferente, mas encher aquele pote que aquela Sim. criança E precisa. mesmo nós precisamos. Nós também. Eu tenho notado muito isso. Nos dias em que eu pouco me movimento, já sei que vou pagar a fatura do sono, Que como dormes falaste há pouco. Portanto, ou seja, não é uma necessidade da criança, não é uma chatice inerente às crianças, é realmente algo que o nosso corpo humano, independentemente da idade, necessita para estar bem e equilibrado do ponto de vista global, não é? sim, 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 e da saúde. E como estavas a dizer, movimentar na natureza ainda melhor, porque se faz também que Perfeito. se fala muito do grounding Sim, e tem toda a sua lógica, não é? Fazemos parte nós também somos da sim, natureza, sim, fazemos parte sim, da natureza, então ter esse contacto e poder movimentar vai otimizar o nosso sistema imunitário e a nossa sim. saúde. Não Então, é? por exemplo, ir à praia ao fim de semana no inverno é perfeito, porque apanhas sol, fazes o grounding, Ainda movimento. tens o cheiro da maresia, que também é bom, não é? Também é muito importante, sim, e pode não ser na praia, ok, pessoas que não gostam da praia, Sim, ou pessoas que não têm a praia disponível, também pode ser no meio da floresta, sim. num quintal, num parque, O que é o que for incrível. possível, não é? Claro que sabemos que às vezes pode ser mais complicado, mas aqui é descomplicar e tentar perceber onde é que porque às vezes somos nós que complicamos temos A muito essa logística. tendência, não é? Ou fazer: Sim, Tem que ser olha, sim. perfeccionismo, não é? Tem que ser assim uma E cena". porque a vida também às vezes não é fácil, mas Claro. podemos muitas vezes descomplicar muito mais do que aquilo que imaginamos, Sim, não não é? é isso, a vida já pode não ser fácil, também escusamos de estar a Nisso as crianças também são complicar muito mais. boas, não é? É descomplicar o que parece impossível ou mostrar Sim, que ou vêm outros caminhos, ou vêm, não é, às vezes estamos tão distraídos e eles: "Olha ali um pássaro", realmente, não é? Ou uma borboleta ou coisas sim, e a assim, eles pessoa até relaxa, volta ao presente, lá está. sim, sim, eles estão sempre a dar essas dicas. Se nós estivermos, assim, conectados, podemos usá-los como Apreciamos mindfulness. isso. Olha, queres terminar assim, se calhar aqui o episódio com alguma frase, algum chamado? Não sei, assim algo que Olha, a frase que me veio, por acaso, é a frase que está aqui no livro, eu vou aproveitar para ler, porque, de facto, com a experiência e com aquilo que vou estudando, não tenho dúvidas. E acho que é algo que as famílias gostam, muito de ouvir, no sentido de sentirem que ressoa é uma nelas validação, e não que é? lhes traz muita paz e muita esperança, vá, na saúde, que é: "A cura começa no amor, e em família". E eu depois acrescentei, porque o livro também tem uns toques de poesia, que podemos construí-la com poesia, ou seja, podemos construí-la com leveza, Complicar. isso, de uma forma até, interessante, e divertida. Eu vejo muito a poesia como isso, o lado engraçado da vida que nós às vezes não vemos, com leveza, com, criatividade também.
e até com alguma melodia, não é? Porque eu acho que a poesia traz muito essa vertente, de melodia, de encantamento, de relaxamento da vida. E portanto, assim, acho que é essa frase que eu acho que é importante, nos relembrarmos, com alguma regularidade, que a cura começa no amor, e em família. Claro que os médicos podem ajudar bastante, mas Especialmente quando até já vamos até também costumo dizer isso, não é? Quando já está na parte do físico, sim, pode ser necessário realmente, ir ajudar, nessa parte para depois a pessoa se conseguir centrar e ir dentro certo, ir ao à para parte quê? exatamente. Sim, com presença, com responsabilidade, sem culpa, de uma forma empoderada e conseguir realmente ter aquela saúde assim Plena, bem plena. sim. Sim, 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 para a Que família bonito. toda. Sim, que Sim, sim, bonito. sim, sim, sim. Olha, eu vou só aqui aproveitar também o final do podcast para dizer que vou lançar assim uma novidade que é Hum, uma mentoria que vai ser para mulheres que são mães ou que vão pretendem ser. ser mães, que passa um bocadinho por isto tudo. Basicamente é olhar para dentro, não é? Perceber que nós somos metade mãe, metade pai e as coisas que Sempre, existem aí, não é? E sempre. que também temos uma ancestralidade e que herdamos coisas que vieram de trás. Perceber o que é que o corpo nos está a dizer também e depois ir à parte da criança, tanto da criança interior como da criança que se cuida ou se vai cuidar, ou seja, da parte da parentalidade consciente e o legado que queremos depois. Bem, Pronto, então assim aproveitaste que fez sentido, parabéns. porque é a família. E pronto, entretanto, irei lançar Contas mais pormenores. mais pormenores. E pronto, queria terminar agradecendo por teres. É sempre um gosto falar Obrigada. contigo. Foi mesmo Até bom mais ter-te aqui. continuávamos. Não, mas, sim, também vão haver oportunidades, vão haver mais episódios, de certeza, contigo. Por isso, obrigada. Obrigada, eu também. E pronto, contamos convosco para uma próxima. Alguma coisa no Instagram da Ana ou no meu, ou mesmo aqui nos comentários, podem fazer as perguntas que quiserem, se tiver alguma Certo, dúvida, nos comentários. comentários. Isso. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.